O Brasil tomou uma aula de libertarianismo na cara totalmente de graça e do nada quando cidades no interior do Rio Grande do Sul se uniram para consertar uma ponte. Veja bem, o que aconteceu? Chuvas gigantescas, alguns meses atrás, derrubaram uma ponte local e isolou algumas cidades. E elas então fizeram rifas e outros eventos para erguer 7 milhões de reais e com 5,8 milhões de reais construir a ponte de volta e gastar mais 1,2 em melhorar a cidade. Sendo que o estado do Rio Grande do Sul falou que se eles fossem fazer ia custar 20 a 25 milhões de reais. Isso ia ficar pronto lá em dezembro de 2024. Isso aqui é uma bruta de uma aula sobre libertarianismo que eu queria destrinchar em vários pontos para vocês entenderem e poder argumentar com seus amigos estatistas. Porque primeiro, a gente tem toda a burocracia da ponte e a ineficiência estatal. Depois a gente tem a discussão sobre como isso criou uma estrutura de governança entre essas pessoas e a separação entre Estado e governança que muitas pessoas confundem. Depois a gente tem a discussão de como o Estado separa as pessoas e infantiliza elas, que eu acho que é muito relevante. E depois a ideia de outros experimentos e o que mais isso pode fazer. Então vamos lá. Primeiro, a ponte e a ineficiência do Estado. Eu acho que só os valores ali já foi o suficiente pra galera olhar e pensar, peraí. Eu tenho várias perguntas. O governo falou que ia custar 20 a 25 milhões de reais. A população foi lá e ergueu, através de rifas e eventos locais, 7 milhões de reais e fez a ponte com 5,8 milhões de reais. Então, 6. Então, vamos imaginar que teria custado 24 se fosse o Estado que ia fazer. Então, 4 vezes mais. Para onde iam os outros 18? Para onde iam os outros 18 milhões de reais que iam custar construir essa ponte pelo Estado? Quem que ia levar isso? Quanto que nós estamos perdendo aqui? Vamos fazer a regra de 3. Ano passado, Federação, Estados e Município taxaram, roubaram da população via impostos 3 trilhões de reais. Então, mesmo que você tente defender o Estado aqui ainda assim, mesmo que você fale, não, pessoal, fez só uma pontezinha aí, calma, vamos lá, não é pra derrubar o Estado inteiro aqui, veja bem. Você ainda vai ter que me dizer que talvez desses 3 trilhões de reais, mesmo que você queira defender o Estado e tudo mais, não precisa disso tudo pra fazer a mesma coisa. Talvez não seja uma regra de 3 perfeita, talvez não é que 3/4 do gasto era desnecessário, mas metade? No mínimo? Não dava pra dar uns... Não dá pra dar uns afuera aqui e ainda entregar a mesma coisa? O Elon Musk demitiu o quê? 80% da empresa e ainda assim ela continuou funcionando? Isso foi bem cômodo. Será que não dava pra dar um caldo melhor aí? Quanto dinheiro será que a gente tá jogando fora aqui? Só aí já colocou um questionamento na cabeça das pessoas. E depois você tem a velocidade. Depois você tem o todo que a gente poderia ter feito com esses outros recursos e tempo. Ao longo de toda a história do Estado brasileiro, a gente simplesmente jogou fora em financiar Brasília. Só isso aí, só você ter esse exemplo da ponte fazendo as pessoas terem essas perguntas, mesmo que um pouco instintivamente na cabeça delas, já foi um ato de absoluto brilhantismo e arte. A gente precisa emparedar, a gente precisa tirar uma foto dessa ponte e emparedar ela em todos os prédios de governança brasileiros para lembrar constantemente a população de que isso aqui aconteceu. E esse prédio inteiro não serve para praticamente nada. Mas isso me leva a outra discussão, o importante aqui não é a ponte, é o processo todo que aconteceu para fazer isso. Porque, veja bem, as pessoas que querem defender Estado, muitas vezes falam que sem ele nós teríamos bagunça, desorganização, caos, gritaria, tiro pra cima, briga de faca no elevador e outras coisas. Algumas pessoas podem até gostar da ideia ou querer vender ingressos, mas isso é outra discussão. O ponto dessas pessoas é que a gente seria incapaz de se organizar e resolver problemas de média complexidade ou mais se não fosse o Estado. Porque elas confundem Estado com governança. Elas acham que se você tirar Estado, você tem caos. E aí você tem que falar, não, se você tirar Estado, você vai ter ordem. Libertarianismo é ordem. Uma sociedade libertária, uma sociedade de livre mercado produz organização, não desorganização. O que é Estado e o que é governança? Governança é você ter uma estrutura com regras explícitas, que podem ser colocadas num contrato, ou implícitas, tipo, a maior parte dos relacionamentos que você tem amorosos ou de amizade, você tem um relacionamento de amizade, não tem regras do que vocês podem fazer um com o outro. Vocês pararam pra escrever isso? Quase certamente não. Se vocês escreveram, acho esquisito. O que aconteceu? Você tem placa, tem história. Mas você tem essas regras, você tem um corpo que faz essas regras valerem,
que pune ou que suspende, remove pessoas que não cumprem essas regras. Um corpo que altera e moderniza essas regras, tornando elas cada vez melhores. E você tem esse processo todo desenhado para criar um espaço onde pessoas podem fazer alguma atividade de maneira produtiva. Então você pode ter a governança de uma casa, ou de um shopping, você pode ter a governança de uma escola, de um clube, de uma empresa. Todas essas coisas têm a sua governança, são umas estruturas de governança privada. O que é o Estado? O Estado é falar, ok, mas quem vai organizar a sociedade, quem vai criar todas essas coisas sou eu. E vocês são obrigados a me pagar, e vocês são obrigados a participar da minha estrutura. Quem tentar criar outra, ou quem quiser não me pagar, eu mato. Obviamente, primeiro eu vou mandar uma cartinha, depois eu vou mandar uma multinha, depois eu vou mandar uma multinha com os juros, aí eu vou, tipo, sei lá, te botar na dívida ativa, no Serasa e tudo mais. Mas eventualmente é a minha mão na sua cara. Eventualmente vai ser isso. A gente só vai em graus escalando de deseducação até alguém puxar um fuzil. E o problema de você ter essa estrutura de governança estatal, quer dizer, uma governança monopolista violenta, é que ela não necessariamente precisa fazer nada. Ela recebe recursos, ela recebe dinheiro mesmo que ela não faça nada. Então por que ela faria qualquer coisa? A resposta simples é para ela se sustentar. Então ela vai precisar comprar votos, ela vai precisar comprar apoio, mas o incentivo dela não é fornecer um resultado a quem está pagando, o pagador de impostos. O incentivo dela é se manter perpétua. Então ela vai comprar votos, ela vai fazer utilidades, ela vai fazer várias coisas, ela vai trazer os seus amigos e financiar elas. Mas ela não vai atender você. E como ela não tem competição, como ela não é punida pelos seus erros, como ela não sofre nenhuma consequência, ela não tem nenhum incentivo para realmente melhorar. Então mesmo as pessoas bem intencionadas que estão dentro dessa estrutura, e tem, não tem os incentivos ou mesmo as formas, os meios, as ferramentas para melhorar ela. Ela simplesmente vai ser uma porcaria ineficiente. Para sempre. Esse é o problema de governança estatal. E as pessoas acham que se você tirar governança estatal, você não vai ter nenhuma governança. Mas veja bem, o que aconteceu nessas cidades? O que aconteceu foi que as pessoas criaram uma estrutura de governança delas. Elas falaram, ó, temos um problema, nós precisamos cooperar, o Estado não vai resolver e nós estamos ilhados. Não chega as coisas direito, pessoas precisam ir fazer exames, essas coisas não conseguem fazer, tá todo mundo ferrado, vai morrer gente e tudo mais. É urgente, nós precisamos resolver. Vamos nos unir, vamos cooperar. Só que para isso nós precisamos de regras, para isso nós precisamos de pessoas que vão fazer essas regras valer, para isso nós precisamos testar coisas, ver o que funciona e o que não funciona e ir evoluindo essa estrutura. E com isso eles criaram uma organização mais ou menos formal, não sei exatamente qual que é a estrutura dela, mas não interessa para o argumento aqui, de como eles vão fazer para fazer esses eventos, para um não pisar no calo do outro, para organizar tudo bonitinho, para erguer alguns milhões de reais em questão de algumas semanas, alguns meses, para então pegar esses recursos e resolver um problema e depois prestar contas à população. É isso que aconteceu aqui, é esse que é o interessante. Obviamente, a ponte a gente consegue ver. Mas o fato de que a sociedade se tornou mais unida, o fato de que novas instituições e estruturas sociais foram criadas, isso é uma coisa que perdura, porque não é como se depois desse troço todo, a pessoa resolveu a ponte, daí os gaúchos vão falar, bom, beleza, então resolvemos isso, então agora nós se odiamos de volta, vamos se bolear no soco. Não, eles não vão fazer isso. Aquilo ali vai continuar. Então pode ser que em eventos e em problemas futuros, essas estruturas sejam de novo ativadas para resolver isso. E é justamente esse tipo de coisa que as pessoas que defendem o Estado acham que não vai acontecer. Ou que talvez elas vão recuar no ponto e falar, tá. Eles conseguem talvez pra fazer uma ponte, alguma coisa boba assim, vai. Mas não pra, sei lá, resolver criminalidade. Deixa os gaúchos ter umas ideias. Vamos ver como é que vai ficar o crime nessa região. Vai ter... Vamos lá, imagina isso. Só pelo exercício. Se você deixasse esse pessoal resolver o problema de segurança local, você acha que daqui um ano, nessa região, ia ter muito mais crime ou muito menos crime? Um estatista teria que dizer muito mais. O que é um argumento um pouco já meio absurdo aqui. E não só isso, a gente conseguiu estabelecer, no mínimo, pode ser só um primeiro experimento, a gente poderia ter mais, mas a gente conseguiu estabelecer que essa população conseguiu ser 4 vezes mais eficiente que o Estado. O que significa que se eles conseguissem manter esses recursos lá e criar outras coisas, possivelmente eles conseguiriam criar um grande desenvolvimento econômico. E por que não outras coisas, cultural e tudo mais na região? Afinal de contas, eles fizeram rifas, teve as churrascadas e tudo mais. Certamente teve umas gauchadas, certamente teve umas cantadas de gaita.
Teve umas danças tradicional ali, entendeu? Obviamente, então tem também uma celebração cultural ali. Se a gente deixasse essas pessoas ali, isso aqui ia criar um desenvolvimento maior, que é o argumento inteiro de cidades privadas. Veja só, isso é uma coisa que eu defendo aqui no Brasil, eu sou embaixador da Free Cities Foundation, que é a ideia de você criar cidades privadas como um todo, a cidade inteira como um produto, um serviço. Sabe o que esse pessoal fez na ponte? Imagina se eles fizessem isso com tudo. Que é o que... É uma refutação por... que a gente consegue fazer com estatistas, que é... Tá, você acha que libertarianismo vai dar errado, né? Você acha que a gente não vai conseguir tudo mais. Deixa a gente tentar. Deixa a gente tentar. Tá? Deixa a gente pegar um cantinho, ok? Transfere a gestão para as pessoas e deixa eles criarem o próprio sistema de justiça deles, o próprio sistema de segurança deles, o próprio sistema de regulação econômica. Deixa as pessoas. Participa quem quer, ninguém é obrigado. E elas são proprietárias disso. É uma cidade como um produto, ela é uma empresa, ok? E elas são sócias de alguma forma. Pode ser uma coisa mais, sei lá, cooperativa, pode ser uma SA, pode ser investidor, não sei, ok? Cada um cria seu estatuto, mas deixa uma fazer lá e vamos ver. E vamos ver. Se você, estatista, tem certeza que a gente vai dar errado, você sabe que vai afundar o negócio e a gente também não fala mais nada. Por quê? Por que você não deixa tentarem? É a refutação do você sabe que vai funcionar. Você sabe que o estatista sabe que vai dar certo. E a gente tem a prova nisso aqui. A gente tem a prova de que em alguns poucos meses as pessoas conseguiram criar essa estrutura de governança aí e funcionou. Quer ver uma outra estrutura de governança legal pra caramba? Aliás, se você quiser aprender mais sobre cidades privadas, eu vou colocar um livro na descrição também, o link da Free Cities Foundation e tudo mais. Quer ver um outro exemplo de governança muito legal? Bitcoin. Tem o problema de bancos centrais imprimindo muito dinheiro, inflacionando, criando ciclos econômicos. Então alguém foi lá e criou um código e falou, cara, isso aqui é um sistema de governança que está no código, em que a gente está fazendo uma atividade juntos e tem regras, que é a atividade de mineração, e fazer a rede funcionar e validar ela. E quem participar disso ganha dinheiro e o código mantém todo mundo honesto. Ele pode ser alterado desde que vocês todos concordem e tudo mais, então tem um processo de evolução dessa instituição aqui. E no meio disso nós estamos criando uma forma monetária e se isso aqui der certo nós vamos ficar estrondosamente ricos. E o que um monte de gente falou? Vai dar errado, óbvio, porque é um bando de nerd com moedinha de internet com dinheiro do banco imobiliário. E agora eles estão dizendo, tá vendo? Perdeu 40 mil dólares, caiu disso. Sempre falei que nunca ia funcionar esse negócio. É legal como esse pessoal vai sempre recuando o argumento, né? Nunca vai ter valor. Não, mas nunca vai ser utilizado para transações. Não, mas nunca vai ser adotado por grandes empresas. Não, mas só pequenos países usam esse negócio aí. Mas só vale tipo uns 40 mil dólares e caiu pra 39. Obviamente morreu esse negócio. Inclusive, lógico, se você quiser comprar Bitcoin, é na Bit, que era Bitpreço e agora é Bit. Onde você, por definição, vai ter o melhor preço para você comprar ou vender, porque eles têm a melhor liquidez do mercado. O link vai estar aqui na descrição. Mas eu adoro o Bitcoin como exemplo de governança. O ponto é, essa cidade criou essas estruturas de governança e poderia avançar nisso. E se a gente desse mais liberdade para eles, isso ia ficar muito melhor. Elas iam ter muito mais liberdade, muito mais capacidade para criar suas próprias instituições e estruturas que resolvem seus problemas locais. Você pode fazer esse argumento de uma maneira um pouco mais soft, que é uma reforma federalista, por exemplo, a gente tirar poderes de Brasília e colocar nos municípios, mas você pode fazer um argumento muito mais libertário e além e falar, por que a gente não deixa as pessoas criarem cidades como uma empresa, ou se as cidades quiserem, todo mundo quiser 100%, elas pegarem a gestão para elas e elas só tocam o barco lá e fazem do jeito que elas quiserem? Por que não? Se a gente reconhece que ir naquela direção é muito melhor, por que não toca? O que me leva ao meu ponto final, que é, vocês percebem como o Estado faz o caminho contrário? O que aconteceu nessas cidades foi que pessoas tiveram que se unir e conversar e se aproximar e colocar diferenças de lado e criar estruturas de colaboração para resolver problemas mútuos. E essas estruturas continuam existindo. Isso aproximou essas pessoas. Isso forçou elas a reavaliar diferenças e pensar, vamos brigar por isso aqui mesmo, cara? Sério? Não tem a ponte lá. Depois nós se bolemos no soco, cara. Mas vamos resolver isso aqui primeiro. Isso fez as pessoas se entenderem e se ouvirem melhor. Isso fez as pessoas entenderem os seus outros interesses e, a conclusão disso aqui tudo, fez elas perceberem que elas têm mais capacidade de resolução de problemas do que elas imaginavam. Então, por falta de um termo melhor,
eu sei que isso vai dar umas coceiras aí no pessoal, isso também empodera as pessoas. O Estado, ao tirar essa possibilidade de governança delas, leva no caminho contrário. Porque o que o Estado faz? Ele chega e fala, vocês estão resolvendo problemas aí, vocês estão se conversando e tudo mais, parou essa putaria aí. Chega dessa patifaria de vocês aí, resolvendo seus trem aí não. Chega, acabou. Quem fizer, cadeia. Agora vocês pagam pra mim e eu resolvo. Isso vai afastar as pessoas. Isso vai destruir instituições que já existem entre elas e que funcionam para operar, para fazer essa sociedade funcionar. Isso vai infiltrar e perverter essas instituições que já existem, porque políticos financiados com dinheiro roubado têm um incentivo para fazer isso, para roubar essas instituições para si e fazê-las servirem a eles e não à sociedade. E isso vai erodir não só esse tecido social, mas essas instituições todas e vai corrompendo essa sociedade até o ponto de disfuncionalidade. Isso vai parar em níveis diferentes, dependendo em onde as pessoas falam, mano, agora deu, nós vamos começar a ter uma conversa diferente se você fazer esse negócio aqui. Então vai ser mediado pela aceitação das pessoas. O ponto é, o Estado entra nessa relação não como alguém que vai facilitar relações, mas como alguém que vai destruir relações, alguém que vai afastar as pessoas. E quando ele tira isso tudo e coloca nele e fala, agora vocês vão só eleger gente, isso transforma as pessoas em eleitores e, portanto, inimigos. Porque agora você pode votar para pegar o meu dinheiro. Então, se eu não votar naquele cara para me defender de você, que agora eu tô vendo como inimigo, eu vou ter problemas. Então eu preciso ouvir, entender os seus problemas, ideias e tudo mais? Não, eu preciso ganhar de você numa eleição. Eu não preciso mais entender você. Eu não preciso mais ter a opinião das pessoas, colaboração. Eu só preciso ter a maioria. Então eu preciso ter o meu grupo, eu preciso assustar uns outros e comprar uns outros, e eu vou ter a maioria. E literalmente exploda-se tudo que você acha pra sempre. Não é mais relevante. Eu ganhei, eu tenho governo, eu tenho poder, e agora eu roubo você, porque se eu não fizesse isso, você me roubaria. É isso que acontece na sociedade quando você tem um Estado. É isso que você tem na sociedade quanto maior é esse Estado. Você vai destruindo as relações e transformando os seres humanos em inimigos. Conclusão. O que essa ponte ilustra, o que ela mostrou, ao invés de ficar falando e argumentando num longo vídeo aqui, é que quando você não tem Estado, pessoas se aproximam e resolvem problemas, e quando você tem Estado, você tem uma puta roubalheira e pessoas se odeiam. E nós não temos rifa, não temos bingo e não temos os churrascos que eles tiveram lá, que eu tenho certeza que eram fantásticos, e a gente perdeu. Por esse vídeo é isso.